Sejam bem-vindos a mais um podcast da Multiweb TV. E hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui a ex-prefeita do município de Santa Terezinha, Valquíria Schwartz. Acertei o sobrenome, Valquíria? Seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, obrigada pelo convite, é uma alegria estar participando. Gostaria de também cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade. Falei corretamente aqui o sobrenome? Isso mesmo, Valquíria Schwartz. Deixa eu te perguntar, você sonhou muito por causa daquele um voto de diferença das últimas eleições? Olha, eu acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. E esse um voto tem um propósito, com certeza. E era para ser assim, né? Sim. E tudo é uma experiência na nossa vida. Sempre temos desafios, mas isso não me deixou abalada. Sair de cabeça erguida, com um sentimento de dever cumprido, de ter tentado sempre fazer o melhor pelo meu município, né? Sim. E esse um voto, com certeza, tem um propósito. Sim, e acaba marcando realmente, porque é mais forte do que se fosse 90, 200 votos, Valquíria. É marcante, né, por ser mulher, porque são poucas as prefeitas, né? Sim. E também por ser uma diferença que é praticamente um empate, um voto, né? Próximo a 6 mil eleitores, um voto de diferença é muito pouco, né? Quase nada. Sim, e houve muitas histórias assim interessantes depois disso, da eleição? Muitas histórias, muitas histórias. Histórias de um casal que se atrasou, história de uma pessoa que acabou deitando para descansar, dormiu passadas 5 horas, história de um casal onde a mulher teve bebê, né, estava no hospital, Sim. Aí ganhou alta, bem no dia da eleição, acabou não indo votar, né, nem ela nem o esposo. Então são muitas as histórias, né? Também tem o fato de um casal que passou mal, foi para o hospital, daí retornaram para casa e acabaram não votando. E teve outra história de carro que quebrou, que também não pôde votar, que acabou atrasando. Então, são muitas as histórias. E na primeira vez que você foi candidata a prefeita e que se elegeu, a diferença foi de quanto? Olha, eu gostaria de falar que eu sou nascida em Salete, né? Sim. Natural do município de Rio do Campo, fui para Santa Terezinha com 11 anos de idade, fui para estudar e também para ajudar a minha irmã, né, e o marido dela, que tinha um comércio. Eu fui para estudar e para ajudar. E acabei me identificando muito, gostei muito de Santa Terezinha, um povo, uma cidade querida que amo, que tenho no coração. Acabei ficando em Santa Terezinha, ajudava eles no comércio, né? Ele tinha farmácia, ela loja, durante alguns anos. Depois fiz faculdade de pedagogia, iniciei então a carreira de professora, lecionando, atuei 13 anos em sala de aula, era professora de carreira efetiva da rede municipal. E também acabei casando e ficando no município de Santa Terezinha. Tínhamos comércio e professora. Isso era as minhas atividades, né, paralelas que desenvolvia no município. Isso fez com que eu conhecesse muito bem as regiões do município, né, as pessoas. O envolvimento, inclusive, Exatamente, com a comunidade. Um envolvimento muito grande com a comunidade, com o município como um todo. E aí, em 2012, fui convidada para me filiar num partido político, com a intenção de já ser a candidata, né? As pessoas viram em mim o potencial, a possibilidade de eu me envolver com a política e também ter êxito. Sim. No começo eu resisti, confesso que resisti, porque era algo novo para mim, né? Eu era natural do município de Rio do Campo, meu vínculo familiar em Santa Terezinha era minha irmã, meus sobrinhos, né? A família do meu esposo. Sim. Mas achei um grande desafio, mas nada Aceitou. É por acaso, aceitei o desafio. Legal. Fui candidata a vereadora em 2012, me filiei em 2011 e fui candidata a vereadora em 2012. Fui naquela eleição, fui a vereadora mais votada. Puxa vida. Fiquei muito feliz, muito agradecida. E durante o meu mandato de vereadora,
Eu tinha um sentimento comigo que era de sempre tentar fazer mais e melhor. Sim. Eu via a galeria de presidentes, galeria dos ex-vereadores, e eu tinha um sentimento comigo que eu não queria ser apenas mais uma vereadora, mais um vereador. Eu queria fazer algo a mais. Sim. Eu queria estar presente na vida das pessoas, eu queria marcar esse período de vereadora. Me dediquei muito, fui muito presente nas comunidades, nas associações de moradores, de agricultores, sempre batalhando, se envolvendo, participando, quase que se metendo em tudo que fosse de interesse do nosso município. Importante também até para conhecer, né, esse trabalho que é o legislador, né? Exatamente. E esse período de vereança, de trabalho, de atuação como vereadora, não passava na minha cabeça, não era o objetivo ser candidata a prefeita, era Sim. fazer um bom trabalho, era desempenhar o meu papel, né? E ali o meu nome foi despontando, sendo Sim. indicada como possível candidata a prefeita, né? E aí assumi também a presidência do partido, assumi a presidência do partido naquele período. E aí foi feita pesquisa e o meu nome foi apontado como, então, uma possível candidata a prefeita do município de Santa Terezinha, que era outro desafio. Sim. E foi a primeira prefeita mulher? Primeira prefeita, tanto da comarca do município de Rio do Campo, como da comarca eleitoral ao qual nós pertencemos também, Itaiópolis, né? Então foi a primeira. E para mim foi uma grande alegria, foi um sentimento de gratidão com a população e também de retribuir com trabalho, com muita dedicação. Né? E aí, como vereadora, primeira vez candidata, eleita e candidata a prefeita também eleita. Exatamente. Nada foi muito fácil na minha vida. Sim, né? imagino. Eu venho de família de agricultores, né, natural do município de Rio do Campo, sempre lutando, batalhando para conquistar o espaço, para conquistar o trabalho também. O principal objetivo é ser feliz, ter qualidade de vida e ser feliz. E no meio político, a mulher já tem uma dificuldade bem maior, né? Exatamente. A mulher, ela tem capacidade, ela tem potencial, ela tem o comprometimento. Sim. E ela tem a sensibilidade que a diferencia do homem. Mas muitos já conquistamos no meio político e nos espaços de tomada de decisão e nos cargos, muitos já conquistamos, mas ainda temos muito a conquistar. Sim. Mas eu penso que a mulher, ela precisa acreditar nela, ela precisa lutar e buscar este espaço. Sim. Né? Ela tem que querer. E com o apoio da família, com o apoio das pessoas, com certeza ela vai conquistar e vai ter êxito, sim. Valquíria, na questão Câmara de Vereadores em Santa Terezinha, houve bastante avanço nos últimos anos, nesta questão do trabalho dos vereadores? Sim, eu acredito que as pessoas que se elegem, as pessoas que assumem um cargo eletivo, elas entram com as maiores e as melhores intenções. Não importa se é oposição, se é posição, se é maioria, se é minoria. O importante é você desempenhar o seu papel, é você ter objetivo, é você lutar pelo bem da comunidade. Sim. E sempre temos que ter avanço, sempre precisamos avançar, tanto no legislativo como no executivo. É necessário, é importante, e as pessoas cobram, as pessoas pedem, e elas merecem e precisam muito mais. Porque, afinal de contas, as pessoas também contribuem, as pessoas pagam imposto e elas precisam ser bem atendidas. Sim. É claro que nós temos desafios. Nosso município é um município grande, extensão territorial. O nosso município ele tem um traçado enorme, né, grande, de estradas municipais. Sim. É um povo trabalhador, é um povo guerreiro que luta, que constrói com fruto do seu suor. Mas nós estamos distantes dos grandes centros. Né? Todos os dias precisamos deslocar os veículos para buscar tratamento de saúde fora. Né? No meu período, nós tínhamos 23 ônibus no transporte escolar, né? Veículos
buscando atendimento em Mafra, em Curitiba, em Blumenau, em Florianópolis, em Rio do Sul. Então, é um município diferente do que os outros, Sim. devido a esta extensão territorial e também as necessidades que nós temos em relação à distância, né? Ao mesmo tempo que é a ligação, é a divisa entre Alto Vale e Planalto Norte, Sim, né? Então, sim. ele tem essas particularidades. Mas é um povo guerreiro, trabalhador, e acredito muito no potencial, na capacidade das pessoas eleitas, né? E torço que tenham êxito e que façam o melhor pelo nosso povo. Valquíria, há uma diferença da primeira campanha à prefeita para a segunda? Eu falo na questão da reeleição até porque está no cargo, tem uma responsabilidade, ou seja, no comando do município e ainda para uma campanha eleitoral? Sempre tem diferença. Cada eleição é uma eleição. Na minha primeira eleição para vereador, então também foi uma experiência nova, mas tive muitos amigos, muitas pessoas que apoiaram e acreditaram e me ajudaram. Na primeira eleição para prefeita também, a gente teve um grupo muito grande de pessoas, amigas, ajudando, lutando, com objetivos, com proposta, com projeto em comum, que eu vejo a política dessa forma. A política é um instrumento de transformação e as pessoas se juntam, se unem com um sentimento, com um objetivo em comum, né? E que sempre tem que estar voltado para o bem coletivo da população, para o bem comum. Só vale a pena se for dessa forma. E a primeira eleição, então, eu também não era tão conhecida, mas ao mesmo tempo era um grupo muito grande em busca dos mesmos objetivos. Nós tivemos apenas 2 candidatos, né? Sim. Apenas eu, e teve apenas 2 chapas, né? Na campanha da majoritária para prefeito do município, né? Teve apenas 2 e um grupo muito forte trabalhando. Algumas questões, alguns pontos que poderiam ser obstáculos, eles nos ajudaram, porque teve o suporte, o apoio, até mesmo as mulheres, os jovens se envolveram muito. Sim. E a gente não estava na gestão, a gente estava fora da gestão pública. Na segunda eleição, nós tínhamos uma administração, né, um pleito, e no ano de 2020 foi um ano muito difícil, porque o nosso município, assim como tantos outros, mas o nosso município teve um diferencial, ele foi atingido pelo ciclone bomba em 2020, inclusive o Ministério da Desenvolvimento, que era o Ministério da Defesa Civil, ele aprovou como situação de emergência a situação que o município ficou. Nós tivemos quase toda a parte da energia elétrica danificada, né, com os postes, com a rede no chão. Isso foi em 2020. Sim. Nós tivemos que tirar a equipe, o grupo do setor de obras, que além dos problemas de estradas, de bueiro, de pontes que foram danificadas, nós tivemos o problema da energia. Sim. Teve localidade que ficou 30 dias sem energia elétrica. Então, nós tivemos que pegar parte do grupo do setor de obras e colocar para ajudar nas limpezas para que a Celesc pudesse fazer o serviço de ligação da energia, da rede, exatamente. Então, foi difícil. Foi um ano muito difícil, 2020, e já vinha também se aproximando o período eleitoral. Outra situação foi a pandemia, que mudou completamente os planos e os projetos que nós tínhamos. Nós tivemos que mudar, porque a pandemia era algo novo para todos os municípios, né? Então, o ciclone bomba que prejudicou e danificou muito a situação do município, mas a pandemia foi bem complicado, então tivemos que mudar o plano e os projetos que nós tínhamos, e ali vinha uma eleição, que então era tudo muito incerto, a eleição, como que seria, se cogitou até a possibilidade, depois foi alterado a data da eleição, e nós tínhamos muito trabalho pela frente, muitas obras em andamento, muitos projetos, né? Então a gente teve que conciliar. E também veio um terceiro candidato,
né? Que então no anterior havia sido Isso acaba somente mudando 2, tudo também. e um terceiro candidato também muda, porque é município pequeno, onde a disputa é muito acirrada, onde que tem, assim, a população analisa vários pontos. E o resultado foi. E aí foi, o resultado foi um voto, né? Sim. Então, que isso bom. aí. Valquíria, você não é mais prefeita, mas o trabalho continuou. Você está bastante ativa. Assim, nós temos comércio no município de Santa Terezinha, nós temos empresa, nós temos comércio, tenho muita gratidão pela população. É loja de materiais? A gente tem loja de materiais de construção, né? Aí o meu genro também tem tem uma loja uma revenda de carro, né? Que no passado nós tínhamos a revenda de veículos, hoje é a dele, né? Ele que toca, né? Então, eu tenho muita gratidão pela população, por tudo de bom que ela nos proporcionou. Tem uma família maravilhosa, fui eleita vereadora, prefeito, nos negócios também, graças a Deus, e a nossa população, a gente vai bem e torce para que todos estejam e vão bem também. E aí a minha vida pública, eu não me afastei. Eu fui convidada para trabalhar na liderança do partido, numa função junto à ALESC, que é um meio de aproximar a Assembleia Legislativa dos municípios, né? E hoje eu continuo trabalhando junto com o deputado Napoleão Bernardes. Fiquei muito feliz também pelo convite. É uma maneira de aproximar, de levar as demandas, as reivindicações, porque cada município tem a sua particularidade e as suas demandas. Então, é uma maneira de também estar cobrando, de estar contribuindo com o próprio município, né? Hoje, por exemplo, antes de eu chegar aqui, de eu vir aqui, eu estava na prefeitura em Santa Terezinha, onde foi junto com o vereador João Eduardo, onde a gente conseguiu, junto à Secretaria do Estado da Agricultura, mais 500 toneladas de calcário para o município. Então, foi uma reivindicação que a gente levou na semana passada à Secretaria da Agricultura, e aí recebemos, então, a notícia que seria contemplado com mais 500 toneladas. Então, esses detalhes fazem a diferença na vida das pessoas, né? Então, é esse o meu trabalho também. E como foi para você ser prefeita de Santa Terezinha? Olha, foi uma alegria, né? Me senti muito feliz, com muito trabalho, com muita dedicação. É uma experiência incrível. E a política, eu acredito que as pessoas devem se envolver na política, devem participar. Quando se aproxima um período eleitoral, cria uma expectativa nas pessoas de mudança, de melhoria, e é o que as pessoas esperam, os municípios esperam, o cidadão espera. E as pessoas precisam participar. É importante a participação para contribuir, para dar ideias, né? Pessoas de bem. E a política é um instrumento de transformação. E você tendo um mandato, você tendo um cargo, você consegue dar oportunidade, você consegue fazer a diferença na vida da pessoa. Quer seja com um encaminhamento de saúde, quer seja com uma melhoria na estrada, quer seja com um ônibus novo para o transporte escolar do aluno que esteja mais seguro, né? Com material um material escolar que torne a educação melhor, transformadora. E assim é em tudo. A política, ela está envolvida em tudo na nossa vida. A boa política, onde que soma para o coletivo, onde que vale a pena quando é para o bem comum, não particular, algo particular seu, mas sim para a população. E você, como prefeita, conseguiu fazer bastante mudanças? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente fez a diferença em cada secretaria. Quando nós assumimos um município que tem próximo a 2.000 quilômetros de estradas municipais, e eu assumi onde as pedreiras, as jazidas de pedra do município estavam barradas. Puxa vida. Porque uma pessoa particular havia requerido, né? Porque o que é mineral que está embaixo do solo pertence à União, então tem todo um procedimento, e nós conseguimos liberar e termos o licenciamento, tanto
no DNPM como na ambiental, de 12 jazidas de pedra, pela primeira vez na história. Sim. Nós conseguimos adquirir 10 coletivos para o transporte escolar. Nós conseguimos adquirir 10 veículos para a saúde. Conseguimos também um aparelho de ultrassonografia, que é de grande importância, e conquistamos 2 programas que eram muito importante para o município, que era o médico residente, que é um médico que vem pelo fazer a residência no município, numa parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, onde o município paga a alimentação e a moradia, e também o programa Mais Médico, onde também tem um médico, onde o município não precisa efetuar o pagamento. Então, isso foi muito positivo, não paga o salário. Também iniciamos o nosso mandato, onde nós recebíamos correspondência do Ministério Público por áreas e loteamentos que precisariam ser regulados. Nós aprovamos a lei e iniciamos e entregamos o título através do REURB, o município com uma equipe reduzida de funcionários, né? E a gente conseguiu entregar o título, e hoje se tem continuidade a esse projeto, para que as pessoas tenham a escritura, né? Na Secretaria da Agricultura, a gente implantou programas importantes, melhoramos a entrega do calcário, capacitações também, que é tão importante, seminários, né? No setor de obras também, empedramentos novos, pavimentações novas também. Então, em todas as secretarias, com certeza a gente fez a diferença e se dedicou ao máximo, né, a nossa equipe, para fazer o melhor e para deixar a marca na vida das pessoas. Que bom. Valquíria, ainda é preciso avançar mais em Santa Terezinha? Muito, com certeza. Sempre precisa avançar mais. Em todos os municípios, e Santa Terezinha mais ainda. Temos muito a conquistar e muito a fazer. 4 anos de administração é pouco, porque eu sei que você fez um resumo breve, né? Mas é preciso mais para fazer mais? E todas, a gente fala, as conquistas que você teve ou outras que você gostaria de conquistar, mas 4 anos seriam poucos? Com certeza, 4 anos é pouco, e ainda mais, como eu falei, que nós tivemos o problema da pandemia, que prejudicou, né, em muitos municípios, mas Santa Terezinha é constituída de um povo trabalhador, um povo guerreiro, e precisa e merece muito mais. Hoje, eu falo numa administração, é difícil de montar uma equipe, eu falo de secretários, para realmente fazer uma administração ter um bom funcionamento? Tem que ter objetivos em comum. Tem que ter comprometimento, muito comprometimento e dedicação. E objetivos em comum, o bem da população. E eu vejo assim que mesmo eu não sendo prefeita, o nosso time, o nosso grupo sempre luta pelo melhor para o município. Os nossos vereadores frequentemente estão buscando, lutando e conquistando emendas parlamentares, recursos, para que a nossa população usufrua. Uma oposição inteligente. Não é uma sigla partidária, é a população, é para a população. Então, eu vejo isso como um grande diferencial, que talvez no período que eu estive como prefeita não foi bem assim, não foi desta forma. Não foi assim. E hoje o nosso time, o nosso grupo político, ele está em frequente luta e busca para a nossa população. Porque não é o prefeito que vai usufruir, não é o secretário, não é o vereador, é a população. É aquele serviço do programa Porteira Dentro que vai poder beneficiar um agricultor, né, desde o transporte escolar e tudo mais. Né? A disputa é na campanha eleitoral. Exato, exatamente. A gente precisa de um partido político para se candidatar, mas a partir daquele momento para a população, para o todo, né? Sim. É a soma. Se você fosse prefeita novamente, o que você faria de diferente? O que eu faria diferente? Eu faria mais. Talvez não seria a palavra diferente. Eu faria mais. Mais dedicação, mais trabalho, com a experiência que eu já vivi, nas experiências que já deu certo e o que não deu certo, algumas coisas seriam mudadas, com certeza. Isso ajudaria também. Isso ajudaria, tanto na questão de
de serviço, como também na questão de coletividade, de equipe, de grupo, de partilha, de reuniões, de conversa, de troca de ideias, com um trabalho conjunto. Sim. Você foi uma prefeita bastante atuante, eu falo assim, de ações, né? Visitar obras nas comunidades, ou seja, em todos os eventos da própria administração, que a gente sabe que são muitos, né? Como foi essa sua atuação como prefeita? Eu sempre procurei estar muito presente. Eu sempre estava muito presente nas secretarias, nas escolas, nas intendências, né, que nós temos nos distritos de Rio da Anta e Craveiro. Sempre procurei estar muito presente. Continuaria com certeza presente, continuaria esse trabalho, mas algumas mudanças teriam que ser feitas em relação ao orçamento, em relação a recursos, em relação a planejamento, né, e a trabalhos e prioridades que deveriam de ter, prioridades, né, nas questões voltadas à infraestrutura, à estrada, né, a melhorias, em relação à saúde também. Muito foi feito, mas ainda tem muito por fazer, né? Então, algumas ações diferenciadas com certeza seriam feitas, mas sempre junto com a equipe, sempre conversando com o grupo, com a equipe, porque é a soma, não é a divisão. Sim. E essas ideias, com certeza, poderiam somar na gestão. Quais são as maiores dificuldades numa prefeitura como Santa Terezinha? Uma dificuldade que eu enfrentei já no início, quando eu assumi, foi o índice da folha de pagamento. Nós entramos com apenas 2 secretários nomeados, apenas 2, e no primeiro mês eu tive um índice da folha de pagamento com mais de 55%. Então, já de início eu não consegui montar a equipe, nós tivemos que economizar, nomear, indicar funcionários efetivos em algumas pastas, em algumas secretarias. Nós não conseguimos montar a equipe de trabalho. Sim. Com cargos de comissionados. Por um lado foi positivo também, porque a gente economizou, a gente poupou, mas por outro lado também dificultou a questão de trabalhos, porque também sobrecarregou alguns. Então, conseguimos melhorar a arrecadação própria do município, conseguimos melhorar. E então isso já foi mais um ponto positivo, algo que a gente conquistou e deixou também, né? A questão da receita própria, que também é importante no orçamento do município, né? Como você destaca o apoio do comércio, o comércio no geral, as empresas do município? O município é praticamente todo agrícola, e no período que eu estava como prefeita, a gente teve muitas reuniões, muito diálogo com grandes empresas de fora também para virem se instalar no município, e a gente teve êxito. Do período que eu estava como prefeito, a Cravil, que é uma grande cooperativa, se instalou no município. A Big Safra, que veio do Planalto Norte, que fizeram um investimento alto no município, né, que é para recebimento de grãos, beneficiamento e comércio, que hoje tem um fluxo muito grande, tem uma super produção dentro do município, e que também vem de fora, vem dos municípios vizinhos para comercializar dentro do município. Isso foi muito positivo, porque gerou renda, emprego, movimento econômico dentro do município. Aí já vem também a necessidade da infraestrutura, de pavimentação asfáltica, que é uma necessidade. Os demais comércios e empresas, nós temos malharias no município também, nós temos comércios, né, no município, que precisa ter essa parceria, esse diálogo, essa conversa para fazer o que é melhor e fazer o que realmente precisa. E aumentou bastante, né, nos últimos anos. Aumentou, né? Nosso município vem crescendo, a gente fica muito feliz de ver, né, o desenvolvimento, o progresso do município, sim. E a agricultura também, muito forte. Muito forte a agricultura, nós temos a principal atividade, o fumo, a soja está vindo com muita força também, soja, milho, nós temos gado também, temos também a produção do mel, né, que é tão importante, né, para
para o município e outras atividades agrícolas, sim. E a tendência é crescer cada vez mais. Com certeza, desenvolver e crescer. Áreas plantadas só vem aumentando, a produção só vem aumentando. Sim. Valquíria, e sobre conquistas de verbas no seu mandato como prefeita? Foram muitas? Foram muitas as conquistas, mas na maioria do nosso partido, a maioria do nosso partido. Já comentei sobre isso, eu vejo que não deve ser dessa forma. Eu acredito que o comprometimento com o retorno é do imposto que a população paga, né? E os deputados têm essa cota, essas emendas que voltam para os municípios, né? E a gente teve muitas conquistas, sim, mas poderia ter sido mais. Sim. Sobre essa questão, né, você falou que foi vereadora. Como é que foi a relação sua quando prefeita com a Câmara de Vereadores? A minha relação... Quando eu fui prefeita, eu sempre reivindicava e cobrava o que era bem para a população. Tinha um diálogo com o prefeito, visitava o prefeito, conversava com ele, falava na tribuna, cobrava, mas elogiava também. Sim. E quando eu fui prefeita, eu sempre fui muito presente na Câmara de Vereadores, convidava os vereadores também para estarem no gabinete, para conversar, todos, né? Todos. Convidava, explicava muito em relação aos projetos que eram enviados para a Câmara de Vereadores, sempre em busca do bem comum, do bem para a população. Nunca teve assim projetos polêmicos, né? Não tive problemas, mas sempre tive muito diálogo, conversa e sempre buscava participar das sessões e também dialogar com os vereadores, tanto da base quanto da oposição. Sim. E como é que foi no seu mandato como prefeito o apoio da população para a prefeita Valquíria? Acredito que foi muito positivo, que foi muito bom, né? Tenho muito a agradecer, né? A oposição sempre vai ter oposição e eu vejo que em alguns momentos também é positivo, porque alerta, cobra, faz melhorar, faz ir para o caminho do correto, do certo, né? E atender a população. Eu acredito que deve ser dessa forma. Sim. Outro assunto que eu acho que é muito importante, né, até a gente abordar, sobre fake news. Você foi muito alvo de fake news durante o mandato? Olha, algumas vezes, algumas situações aconteciam, mas era esclarecido, né? Sim. E também em relação a gente sempre a gente buscava mostrar para a população os trabalhos, as obras que estavam sendo feitas. A transparência é muito importante, né? A transparência. Sim. O portal da transparência também ajuda? Isso, o portal da transparência, a divulgação também, né? E sempre esclarecia através do portal da prefeitura também, da rede social da prefeitura. Então, sempre que acontecia um fato, a gente buscava esclarecer e mostrar. Que bom. O que, na sua avaliação, precisa ainda mudar, tanto do governo estadual, tanto do governo federal para os municípios? Indicar, ver as prioridades, ver as necessidades dos municípios. Porque, veja bem, um assunto que não poderia deixar de lado é a questão da infraestrutura, da pavimentação asfáltica Alto Vale ao Planalto Norte. Sim. Nós temos duas regiões com um grande potencial, com uma grande produção, com um grande PIB, né? Produto Interno Bruto dessas grandes regiões são regiões que produzem, que têm movimento econômico grande. Mas, no entanto, sofrem e têm essa deficiência, que é a ligação asfáltica Alto Vale ao Planalto Norte. Sim. Eu acredito que 30% do estado de Santa Catarina seria beneficiado com essa pavimentação, porque além de desenvolver toda a nossa região, aqui do Alto Vale do Planalto Norte, seria um corredor para o desenvolvimento e também diminuir o fluxo na 470. Sim. Né? Nós temos os produtos produzidos aqui na nossa região que vão para os portos, Itajaí, Navegantes, Itapuá, e que muitas vezes sofrem, que tem muita dificuldade para escoar a produção, para o desenvolvimento. Então, tanto o governo estadual quanto os governos municipais
têm que se unirem para esses objetivos em comum. E você acredita que saia essa pavimentação até a 116? Eu espero. Eu luto para isso. Sim. Desde antes de ser prefeita, a gente já lutava, já batalhava e continuo. E eu espero muito. Sim. Eu acredito muito. E penso que é algo tão positivo para o desenvolvimento de toda a região Alto Vale e Planalto Norte, como também para o estado de Santa Catarina. Sim. E muitas vezes, nós, gestores, quando estamos na prefeitura, a gente pede um recurso para comprar uma máquina, a gente pede um recurso para comprar um veículo, e a gente se contenta com aquele pouco. Dá a impressão que nós estamos com o pires buscando. Sim. E não deveria ser assim, porque é do imposto que o nosso povo paga, né? Então, nós precisamos mais. Além dessas cotas de emendas, desses convênios que os municípios assinam, essas grandes obras de importância regional devem ser levadas em consideração. Sim. E devem ser atendidas. Eu acredito e espero muito que isso se torne realidade, que esse sonho se torne realidade. Nós fizemos uma pavimentação de um pouco mais de 1 quilômetro, que sai da Câmara de Vereadores de Santa Terezinha, sentido Planalto Norte, sentido as nossas comunidades, foi um pouco mais de 1 quilômetro, e que foi muito positivo, porque era um traçado complexo. Isso, né? foi no seu mandato? No meu mandato. Olha só. Com serra, com curvas, né, para poder escoar a produção, para poder se deslocar. 90% da população utiliza esse trecho. E eu ouço elogios tanto de Santa Terezinha como fora, onde eu vou, nos outros municípios. Olha, que legal, parabéns por aquele trecho de asfalto, que foi 1 quilômetro. Agora imagina uma pavimentação ligando o Planalto Norte. E hoje nós temos essas empresas que se instalaram no distrito de Rio da Anta, que é município de Santa Terezinha, que é de beneficiamento, recebimento e comércio de grãos, que sofrem muito para poder escoar. É terrível. Sim, imagina. Você vê as carretas encalhadas, muitas vezes os caminhões dos próprios agricultores encalhados. Então, é importante, é necessário. Os pneus, os problemas e muitos. Então, essas obras importantes a nível regional devem ser atendidas, devem ser prioridades, mas devem ser destinados recursos para que possam ser executadas. Qual foi a obra que mais marcou para você no seu mandato? Essa pavimentação asfáltica, a aquisição de um britador e de uma PC com rompedor, e a legalização das pedreiras, né? Isso tudo com recurso próprio de economia. Fico muito, me sinto muito feliz de falar. Todas as secretarias teve ações importantes, mas o que mais marcou foi a pavimentação, a conquista, né, desses equipamentos, dessas máquinas, né, também é muito importante. Hoje, a Valquíria é pré-candidata a prefeita? A Valquíria é pré-candidata a prefeita, mas eu também tenho o sentimento de que tem que ser equipe, que tem que ser grupo, né? Nós vamos fazer pesquisa, nosso time, nosso grupo vai fazer pesquisa e sou equipe. Então, meu nome está à disposição, assim como outros também, e nós temos que ter objetivos em comum. Um planejamento, um projeto para a vida das pessoas de Santa Terezinha. Esse é o maior objetivo. Permanece no PSD? Permaneço no PSD. Sim. Mas há um apoio de outros partidos também. A gente tem um relacionamento muito, muito bom com os outros partidos, né? Com outros partidos. A gente tem um relacionamento, tem um diálogo com outros partidos, né? E eu acho que tem que ter objetivo comum. O sentimento tem que ser o melhor para Santa Terezinha, o projeto para Santa Terezinha, jamais o projeto pessoal. Sim. A mulher tem um olhar diferente numa administração? A mulher tem um olhar diferente. A mulher tem a sensibilidade, tem a determinação, tem a persistência, tem o comprometimento e deve ser uma aliada, né? A mulher deve ser uma aliada junto com os homens, né? Para o bem comum.
nos espaços políticos também, na gestão pública também. Sim. Como assessora parlamentar, você tem visitado muitos municípios. Isso traz ainda um conhecimento muito maior para uma talvez nova gestão como prefeita de Santa Terezinha? Com certeza. É um amadurecimento, experiências nos outros municípios e experiências bem-sucedidas devem ser copiadas, sim. De vez em quando converso com os prefeitos, com os vereadores, com os secretários e inclusive digo, olha, vamos marcar um dia, vamos lá em seu município, ver aquele projeto de lei que deu certo, aquele projeto para incluir num projeto futuro para Santa Terezinha. Puxa vida, são muitas novidades, né? Muitas novidades, sim, com certeza. E em todas as áreas a gente vê experiências positivas que dêem certo. Em nosso mandato, nós fizemos uma experiência também positiva, que foi uma emulsão asfáltica, o antipó, um material que a gente colocou em 5 ruas do nosso município, que a gente também buscou no Planalto Norte, que era um custo baixo, não era uma pavimentação, mas uma emulsão. Sim. Que deu mais qualidade, deu melhoria nas ruas. Ele não tem um custo alto, mas também não tem uma durabilidade tão grande, teria que ser feito frequentes reparos. É o mesmo que tem em Curitiba, nas cidades? Tem em Curitiba. Tem em Curitiba, tem no Planalto Norte, nos municípios de Canoinhas e Itaiópolis. Então, a gente buscou essas experiências e aplicou no município, que foi bem, bem positivo. A gente tinha planos e projetos para fazerem mais ruas, mas não foi possível, né? O tempo não foi suficiente. Sim. E aí, assim, eu também, nesse período, mesmo pós-eleição, eu recebi prefeitos de fora, né, para ver esse nosso projeto, essa experiência. Inclusive o prefeito de Camboriú, Dr. Elcio, veio em meu município no final do ano de 2020 para ver a experiência, ver o modelo, como que era, para também buscar aplicar, né? Então a gente fica muito feliz e eu acho que essa é uma construção, né? Por isso que precisa da participação de todos. Sim. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum, tem que ter equipe, tem que ouvir as pessoas, é um trabalho conjunto. Como é a Valquíria mãe e esposa? Olha, é uma correria sempre, né? Eu tenho uma filha que é casada, né? Já está casada há 4 anos, então é uma correria, mas tenho muito apoio deles, né? Da minha família, do meu esposo. Sou casada há 25 anos, já tenho uma filha de 24 anos, casada, que também entrou no mesmo ritmo, que também é bem comprometida, é engenheira, ajuda no material de construção. E eu tenho muito a agradecer a família linda que eu tenho, meu esposo que apoia, minha filha, meu genro, minha irmã, toda a minha família, família do meu esposo também. E eu agradecer a população de Santa Terezinha que sempre me acolheu e fez muito já por mim. E é um bom jogador de futebol capistrano. Ainda joga futebol, é isso aí. Ainda está atuando? Ainda joga futebol. Que bom. Uma outra pergunta, Valquíria, ser político nos dias atuais? É um desafio, mas eu gostaria de dizer que existem políticos bons, existem pessoas de bem, existem pessoas com vontade de fazer o melhor e de fazer o bem para outras pessoas. É muito difícil porque a gente vê o cenário do nosso estado de Santa Catarina, né, onde teve a prisão de muitos políticos, prefeitos, vereadores. Então, não é fácil nos dias de hoje. Tu tem que provar o tempo todo para as pessoas que existe a boa política, que existe pessoas honestas. Sim. E é assim em todos os lugares, né? Na política ou em outra atividade. Mas é por isso que é importante pessoas de bem se envolver e novas pessoas se envolver. Sim. Porque se você não se envolve, se você não participa, alguém vai se envolver. Então, é importante a participação, o envolvimento. E eu sempre, assim, procuro incentivar, e principalmente para os jovens, né, para as pessoas da melhor idade também. Sim. Mas a participação para você cobrar, para você dar sugestão, é muito importante. E nosso partido, a nossa coligação não teve êxito na eleição para prefeito, mas nossa coligação
elegeu 5 vereadores, né? Uma mulher, a nossa Sim. coligação elegeu uma mulher e elegeu jovens vereadores com grande capacidade, com vontade de Sim. trabalhar, e a gente também espera e acredita muito neles. Como você vê Santa Terezinha daqui 10 anos? Olha, eu vejo com a pavimentação, pelo menos até no Rio da Anta, se não for possível ligando o Planalto Norte, mas até o Rio da Anta. E eu vejo que as pessoas têm que ter mais qualidade de vida, porque não é só trabalhar, as pessoas também precisam viver bem. Sim. E a função pública, a gestão pública deve estar voltada para isso também, para garantir a saúde, para garantir a questão social, a questão educacional, e é preciso melhorar, sempre melhorar. Então eu vejo Santa Terezinha cada vez melhor, vejo uma Santa Terezinha de um povo muito trabalhador, que luta, e quero muito ver essa pavimentação do Alto Vale ao Planalto Norte. Que bom, nós recebemos hoje aqui no nosso podcast, com muita alegria, né, a ex-prefeita, ex-vereadora do município de Santa Terezinha, a Valquíria, e nós deixamos aqui o espaço, Valquíria, para sua mensagem a todo o povo de Santa Terezinha. Olha, a principal palavra é gratidão, né? Gratidão por tudo. Eu tenho certeza que na nossa vida tudo tem um propósito, e a gente não está aqui por acaso, a gente não está hoje aqui ao vivo, né, nesse podcast, não é por acaso, a gente tem propósito sim na nossa vida. Quero agradecer a nossa população por tudo que já fez por mim, e quero dizer que podem contar sempre comigo, que sempre vou estar à disposição, independente de ter cargo, de ter mandato, Sim. de ter cargo, podem contar sempre comigo, que vou sempre lutar e defender o que é bom para a nossa população. E agradecer aqui o espaço também, Marcos. Sim. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Muito obrigada, e gostaria de desejar tudo de bom para a nossa população, para o nosso município, para o nosso Alto Vale, para o nosso Planalto Norte, e mandar um abraço carinhoso a cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Que bom, a gente agradece. Muriel, só faz para mim, entrega para mim aqui, eu recebi aqui um presente, eu só quero registrar. Eu deixei ali porque eu não sabia, não faz mal, depois o Muriel traz aqui, o Muriel é o nosso técnico aqui, a gente recebeu, o Muriel tem como focar aqui, aí a Valquíria explica que é um mel, pão de mel, padaria e confeitaria, é isso? Isso aí. Olha só que legal. E aqui ó, o Muriel só foca lá, até para a gente registrar, acho que é muito importante, e aí depois a Valquíria fala, Valquíria, sobre este produto que é vendido, que é produzido em Santa Terezinha. Isso, nosso município tem a produção de mel, né? E o mel é muito bom, além de adoçar a vida também, também faz bem para a saúde, né? Sim. E eu trouxe um pote de mel, Puxa, como forma de agradecimento e carinho do nosso município para vocês aqui. Que bom, muito obrigado. E olha, Muriel, temos mel aqui, ó, né? Que bom, muito obrigado. Nós conversamos aqui no nosso podcast de hoje com a ex-prefeita de Santa Terezinha, Valquíria, e como ela falou, pré-candidata a prefeita para as próximas eleições. Muito obrigado a todos que acompanharam mais um podcast da Multiweb TV.